escreveu ao jovem pastor Timóteo, né? Paulo dá alguns conselhos aqui para Timóteo, e Paulo fala daquilo que iria acontecer, ou que também já estava acontecendo nessa época em que Paulo escreveu essa carta a Timóteo. A igreja vivia uma grande perseguição nessa época. Muitos dos nossos irmãos eram mortos, torturados, né? Tito estava perseguindo os nossos irmãos cristãos, e muitos eram crucificados, eram feitos de tochas, né? Para clarear a cidade de Roma. E Paulo está aqui escrevendo a Timóteo, dando alguns conselhos e dizendo do que iria acontecer, né, do que estava acontecendo, do que iria continuar acontecendo, e que as coisas iriam ficar muito difíceis, né? Eu quero começar pelo versículo 5, que diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo. Por que a necessidade de Timóteo ser sóbrio? Porque nós vemos aí no versículo 4, do capítulo 4, versículo 4, diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está dizendo aqui que muitos da igreja iam tirar os ouvidos da palavra de Deus e iam acreditar em fábulas, em coisas que eram praticamente grotesca, difícil de acreditar, mas que essas pessoas iriam acreditar. Era o que estava acontecendo naquela época. E é o que a gente vê que acontece nos dias de hoje, né? Muitos homens que um dia pregaram a palavra, mulheres que pregaram a palavra, que viveram no Evangelho, acabam nos dias de hoje se desviando e falando coisas que a gente diz: meu Deus, como essas pessoas podem falar esse tipo de coisa? É o cumprimento da palavra de Deus. Eles se desviaram da verdade e agora eles acreditam em fábulas, histórias, né? Que realmente não existe. Mas essas pessoas acabam acreditando, pregando essas coisas, e pessoas acreditando, seguindo isso, né? Então, o apóstolo Paulo em Efésios, ele ensina que não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, né? Que nós que somos cristãos devemos buscar nos encher a cada dia mais da presença de Deus, né? O crente que não busca ser cheio do Espírito Santo corre esse risco de acreditar em fábulas, histórias, né? Que nem sequer passa na cabeça de alguém que conhece a verdade, né? Mas que, quando não se firma nas palavras de Deus, nos caminhos do Senhor, acaba desviando da verdade, dando ouvido a histórias contadas, né? O que o apóstolo Paulo diz aqui para o pastor Timóteo, né? Ser sóbrio em tudo, né? Para não se dar ouvido às histórias que a Bíblia não diz, né? No mesmo versículo 5, ele diz assim: e sofre as aflições. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que o evangelho, irmão, é aflição. Seguir a Cristo, você vai sofrer, você vai ter aflição. A partir dos anos 1970, 1980, chegou aqui no Brasil um evangelho diferente. E esse evangelho diz que todos que aceitam esse evangelho vão ser vencedores, né? Vai acabar o sofrimento, vai ter vitória, vitória em todas as áreas da vida. Irmão, o próprio Jesus, quando ele ensinou, ele mostrou que aqueles que o seguissem, aqueles que vivessem a sua palavra, sofreriam perseguições, sofreriam mentiras, né? Que as pessoas iriam inventar mentiras e todo tipo de mal contra aquele que seguisse o Senhor Jesus. E evangelho é isso, irmão, é aflição. E Paulo está dizendo assim, olha, sofre as aflições do evangelho.
Se você é alguém que vive o verdadeiro evangelho, você vai ter aflição. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão falar mal de você, não vão te aceitar. A sociedade não vai aceitar quem aceita o evangelho verdadeiro. Sabe por que os cristãos de hoje são aceitos? Porque ele não vive o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, irmão, vai na contramão do mundo. Vai na contramão de todas as coisas deste mundo. E o evangelho hoje é o evangelho light, que não se pode mais falar, em muitos lugares não se pode mais falar contra o pecado. Não se pode mais falar contra as concupiscências, os desejos desta vida, né? Desta terra. Não se pode mais falar, tem que passar a mão na cabeça e dizer, você vai ser abençoado. Em muitos lugares é assim, né? Mas nós sabemos que o evangelho é sofredor. O próprio Jesus falou que aquele que segue a ele tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é sofrer. É negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Cristo, né? E muitos não negam a sua própria vontade. Muitos vivem, né, na igreja, mas a vida no seu dia a dia vive de qualquer jeito, de qualquer forma. E nós sabemos que não tem que ser assim. E o apóstolo Paulo diz assim, sofre as aflições de um evangelista, né? Nós vemos também, eu gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 22, 2:22 de 2 Timóteo. Diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. E aqui ele diz assim, foge dos desejos da mocidade, né? Hoje, a gente vê que nas igrejas, em muitas igrejas, se permite tudo, né? Infelizmente, se pode viver de qualquer forma em muitos lugares, né? Não se é ensinado que se deve negar os seus próprios desejos, a sua própria vontade, né? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, foge dos desejos da tua mocidade. A Bíblia nos dá um exemplo bem claro, nós vemos aí José, né, que era jovem, né? A mulher do seu patrão queria se deitar com ele fugiu e disse, não faria isso eu contra o meu Senhor e também contra o meu Deus, mostrando que ele era fiel ao Senhor, que ele fugiu dos desejos da sua mocidade para agradar ao Senhor. E quantos nos dias de hoje, irmãos, se entrega aos seus desejos carnais, né? Aos desejos da sua mocidade. E não são só os jovens, né? Não são só os jovens que se entregam aos desejos, às concupiscências, mas também, né, nós vemos aí pessoas idosas também, né? Pessoas já de uma certa idade também vivendo de qualquer forma. E o apóstolo Paulo aqui incentiva o pastor Timóteo a fugir desses desejos, porque esses desejos afastam o cristão da presença de Deus, né? Tem que realmente chegar mais perto da presença de Deus, mais perto da sua palavra, né? E nós vemos aí também, no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 14. 2 Timóteo 3, versículo 14. Diz assim, e tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, você permanece naquilo que você aprendeu. Desde a sua meninice, você aprendeu com a sua avó, né? E com a sua mãe, né? As Sagradas Escrituras. E que quão maravilhoso, nós vemos aqui as crianças, né, aprendendo a palavra, no domingo, na escola dominical, os jovens aprendendo, os adolescentes aprendendo a palavra. Aqui, quem aprende a palavra, quem aprende, permanece na palavra. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, você aprendeu,
permaneça naquilo que você aprendeu, né? Na verdadeira palavra. Então, aqui nós temos a oportunidade, irmão, nesta igreja, de aprendermos mais da palavra de Deus, e que a gente possa aprender e colocar isso em prática, porque durante muitos e muitos anos, e muito tempo e até hoje mesmo, nós vemos muitas igrejas que não se preocupam mais em ensinar a palavra de Deus, né? Então, como se vai permanecer em algo que se não aprendeu? Então, aqui nós temos a oportunidade de aprender e permanecer na palavra de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: permaneça naquilo que você tem aprendido. E por último, o apóstolo Paulo diz: pregue a palavra. Vamos ler aí no capítulo 4, no versículo 2. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2. Diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nós aprendemos, quando nós aprendemos do Senhor Jesus, o nosso desejo é ensinar aquilo que aprendemos. E todos nós que aprendemos do Senhor, devemos repartir. O próprio Senhor falou: ide por todo mundo, para os discípulos, ensinai o Evangelho a toda criatura. E todos nós, por mais que nós não conhecemos a Bíblia inteira, ou o Novo Testamento, o que seja, mas nós conhecemos algum versículo da Palavra de Deus que nós podemos pregar para alguém, ensinar para alguém. E quando nós não pregamos com palavras, nós também podemos pregar em silêncio, com testemunho da nossa vida, né? Tinha um pastor que pregava muito dizendo assim: pregue, se puder, fale. Porque quando nós não falamos, que a nossa vida fale por nós, né? Nosso testemunho de cristão fale por nós, e que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus. Então, nestas 5 palavras que eu separei aqui, o apóstolo Paulo ensina a ser sóbrio, a sofrer as aflições, fugir dos desejos, permanecer na palavra e pregar a palavra de Deus. Que a gente possa tomar esses conselhos para as nossas vidas, irmãos. Buscar ser sóbrio. No mundo em que muitos acreditam em fábulas, nós possamos crer somente na palavra de Deus. Sofrer as aflições, entender que agora você vai sofrer. Como soldado do Senhor, você vai sofrer aquilo que a guerra vai causar em você. Então, se você é soldado, eu costumo falar muito, tenho falado muito isso para os jovens na nossa escola dominical. Se eu sou um soldado, e se eu estou em guerra, eu vou sofrer os combates da guerra. E todos nós somos soldados de Cristo. Então nós vamos sofrer as aflições de um soldado de Cristo. Todos nós. Se você está em Cristo, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer luta. Você vai sofrer escárnio. Mas faz parte dos trabalhos de um soldado de Cristo. Então você tem que acreditar, continuar acreditando que, como soldado alistado, aquele que te alistou não te abandonou. Ele está contigo todos os dias e todas as horas. E fugir dos desejos carnais deste mundo. Os desejos deste mundo têm afastado muitos da presença de Deus, né? Muitos já têm se desviado do caminho pelos desejos das coisas deste mundo, né? Que nós possamos entender que o mundo nos afasta de Deus. O próprio Jesus falou, através da palavra do Senhor, por Tiago, que aquele que ama o mundo, né, o amor do Pai, não está nele. E permanecer na palavra, permanecer firme naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que a palavra de Deus fala. E pregar aquilo que eu aprendo, transmitir para aqueles que não conhecem, ensinar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados até em defender a palavra,
Mas não devemos se preocupar muito com isso. Nós devemos se preocupar em pregar a palavra ao perdido. E o Espírito Santo faz a obra. Às vezes nós queremos converter a pessoa. E nós não vamos converter, nós só devemos pregar. O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos chamados para lutar nessa luta da vida, pregar o Evangelho. E Deus vai alcançar as vidas que nós pregarmos o Evangelho para elas. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Diácono Moisés. Palavra do Senhor vem aos nossos corações. Está escrito, dito por Paulo também: todo aquele que quiser servir ao Senhor piamente. O que é isso? De forma correta, de forma piedosa, padecerá perseguição. Não tem evangelho